os seus filhos e o seu gado? Respondeu o Senhor Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe o Senhor Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido, disse-lhe Jesus. Não tenho marido, disse-lhe Jesus. Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesta altura chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Amém. Até aqui. Pouco extensa, né? A leitura, mas é uma leitura que nós temos que fazer, porque há alguns detalhes nessa passagem. Uma mulher samaritana, né? Jesus e a mulher samaritana. Alguns centros de terreiro, quando incorpora um espírito lá, que é muito bonzinho, incorpora a samaritana. Mentira do diabo, porque demônio não faz bem nenhum, só faz mal. Então esse negócio de dizer que a samaritana incorporou é mentira do diabo, né? Não tem nada a ver, aqueles são espíritos malignos mesmo. Mas quando nós olhamos para essa cena, nós vemos o Senhor Jesus saindo de uma cidade da região da Judéia, né? Se vocês olharem na Bíblia de vocês, lá no fundo, provavelmente lá nas últimas páginas, há alguns mapas. E ali você olha a Judéia na época do Senhor Jesus. A Judéia na época do Senhor Jesus. Então você olha lá, tem esse mapa. Lá no final, na tua Bíblia, você pode olhar que você vai verificar. E ali o Senhor Jesus estava na região da Judéia. Ele estava em Jerusalém. E para você ir até a Galileia, que ele queria ir até a Galileia, ali no verso 3, você vê que ele diz assim: ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Voltou outra vez para a Galileia. Voltou outra vez para a Galileia. Então, ele sai daquela região da Judéia e começa a ir para o norte. E os judeus, eles tinham que passar para ir até a Galileia, ou descendo da Galileia para subir a Jerusalém,
né? Sempre você vai dizer, você vai subir a Jerusalém, porque Jerusalém ficava no alto monte. Por mais que eles estivessem no norte, eles tinham que subir a Jerusalém. Então, ele estava em Jerusalém, porque ele começa a pregar, ele inicia o seu ministério em Jerusalém. Um pouquinho antes, semana passada, se não me engano, nós falamos sobre Nicodemos. Ele estava falando com Nicodemos lá em Jerusalém. Agora ele sai de Jerusalém, da região da Judéia, e vai para Galiléia, lá pertinho da sua casa. Nazaré ficava lá próximo. Então ele está indo. E quando ele começa a ir até a Galiléia, ele tem que passar pelo meio, ou por Samaria. Samaria, esse povo que está ali, os samaritanos, esse povo samaritano, eles foram feitos lá atrás, no ano 580 e poucos, ali antes de Cristo, eles foram feitos escravos, eles foram exilados, eles tiveram que sair das suas terras e foram feitos escravos e foram para a Babilônia, por um rei chamado Joaquim. Então, quando eles saem, quando todo esse povo de Israel que estava ali nessa região da Judéia, eles vão para lá, para a Babilônia, né? E eles ficam um tempo lá, vem um outro povo e se instala ali na Samaria. Um povo que não temia a Deus, que trouxe outros costumes que não eram de adorar a um Deus só. E aí esse povo vai escravo, vai cativo, então, lá para a Babilônia. Chegando lá também, o povo de Israel, né, eles não conseguiram permanecer fiéis a um Deus só, porque Deus sempre quis que o povo dele não se casasse com pessoas que não fossem da mesma fé. Amém até aqui? Amém até aqui? Entenderam? Vocês estão entendendo que muitas vezes você quer casar com pessoas que não é da mesma fé e vai começar a dar na trave? Por isso que tudo que você fizer com relação a casamentos, decisões, mudanças, que vão mudar muito a sua vida, você tem que orar a Deus. Pedir a direção de Deus. Não é que é proibido você casar com uma pessoa que não seja da mesma fé. Se você está disposto a pagar o preço de permanecer na mesma fé e andar com uma pessoa que não está na mesma fé, quando você quiser, né, vir à igreja, a pessoa não quer vir na igreja, ela quer que você vá a outro lugar. E se você é mulher, você tem que obedecer àquela pessoa. Amém até aqui? Então entenda que o povo, então, samaritano foi levado cativo lá para a Babilônia. Vem um outro povo com outros costumes, mas o povo também de Israel que foi, os samaritanos foram, porque samaritano é israelita, mas eles foram lá para a Babilônia. Quando eles vão para lá, eles se misturam com outras raças. Houve aquela mistureba, o povo começa a casar com mulheres e homens que não eram da mesma fé israelita, judia. Eles então começam a misturar a sua fé. E eles misturando a sua fé, um dia eles são libertos, eles voltam então. Quando eles voltam, outro povo já estava lá. Além do que eles também começaram então a seguir a outros deuses. O próprio rei Acabe e Jezabel são pessoas totalmente desvirtuadas dos princípios de Deus para o povo de Deus, né? Mas isso é outra história, está lá em Reis, e eu não vou entrar nesse assunto. Mas, só para vocês entenderem o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente. O porquê que o povo de Israel, quando ia para a Galiléia, ou vinha da Galiléia para Jerusalém, eles não entravam dentro da cidade de Samaria. Eles passavam ao lado, porque do lado era o Rio Jordão. Então eles passavam bem ao lado do Rio Jordão e não entravam dentro da cidade. Eles passavam à margem, né? Isso chama-se marginal. Então eles passavam ali à margem, na marginal de Samaria. Então, jamais era lícito a um judeu não proferir nem palavras a um samaritano, quanto mais a uma mulher. Todas as mulheres naquela época, mesmo sendo judeu, da mesma fé, quando um homem, ele não poderia falar em público com uma mulher. Ele não poderia falar em público, quanto mais
Hoje o que você vê aí, a turma se amassando aí fora, beijando, aquelas coisas que vocês veem aí fora as pessoas fazendo, sem pudor nenhum. Então, naquela época era proibido, quanto mais a um homem de Deus, um mestre, um rabino como o Senhor Jesus era tratado lá em Israel. Ele era um rabino, então ele não poderia chegar. Aí o que ele faz? Quando ele está ali, naquela região, ele faz questão, porque o Senhor Jesus, ele é Deus, amém, queridos? Ele é Deus, ele é onisciente. Um dos atributos do Senhor Jesus é ser onisciente. Onisciente é alguém que tem toda a ciência, ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que acontece agora, o que aconteceu lá no passado, o que vai acontecer da tua vida lá na frente, amém, queridos? Pode ter certeza. Então ele tem toda a ciência, e ele então de propósito, ele pega e passa bem pelo meio daquela cidade, passa bem pelo meio, os seus discípulos, obedecendo, então vão com ele, mas ele chega ali em Samaria, olha só, no verso 6, diz assim, então estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado de viagem, o Senhor Jesus aqui mostrando que ele era homem, que ele sentia sede, tinha cansaço, tinha fome. Então ele é Deus, amém? Mas ele também toma a forma de homem. Ele toma a forma de homem e encarna aqui no meio de nós, né? Ele tem fome e cansado de viagem, assenta-se junto à fonte. Então ele está sentado lá do lado do poço. O poço que Jacó tinha comprado naquela época e fez, na realidade ele comprou a terra, e aí ele cava o poço ali para dar de beber às pessoas, aos animais, né? E então o Senhor Jesus senta naquele lugar, e era quase a hora sexta. Que horas era? 6 horas a hora sexta? Negativo, é meio-dia. A hora do judeu é diferente da nossa hora. Tá? Então a hora sexta é meio-dia. A hora nona, que horas é? Que horas são? Que horas são? 3 horas da tarde, 15 horas, né? Então, o Senhor Jesus, ele está ali no horário de meio-dia. E ele se assenta naquele lugar, ele tem sede, mas ele faz algo interessante. Então vem vindo uma mulher e ele pede assim, me dá água de beber. Mas antes disso, sabe o que ele faz? Ele pega, por mais que o versículo está depois, mas ele não faz isso não. Ele pega e manda os discípulos dele, sai fora. Caminha, tigrada. Sabe por quê? Porque os discípulos do Senhor Jesus estavam num processo ainda de começo. Processo de cura. Processo de cura, não que eles estavam doentes, enfermidade ou coisa parecida. Mas o processo de cura dos discípulos do Senhor era um processo de curar a religiosidade deles. Porque esses discípulos aqui do Senhor Jesus estavam inseridos dentro daquele contexto de um espírito farisaico. O que é isso, pastor? Nossa, falou um monte de coisa difícil. É o espírito daquele homem que não poderia conversar com uma mulher, que não poderia dirigir a palavra a um samaritano, porque eles conheciam, eles distinguiam aquele povo como imundos diante de Deus, por causa de todo esse lixo que o povo samaritano adquiriu, de casar com pessoas estranhas à mesma fé, de seguir a outros deuses. Então naquela época lá, se um homem de Deus fosse, eles pensavam assim, era melhor ele rasgar a Torá. Torá representa os 5 primeiros livros da Bíblia, que chama-se Pentateuco também. Então eles rasgavam a Torá do que passar ensinamento para uma mulher samaritana. Veja como que a mulher era tão discriminada naquela época lá. Quanto mais falar com qualquer samaritano, mas ensinar uma samaritana, então, isso estava assim fora do contexto de um judeu. E aí o que acontece é que o Senhor Jesus, sabendo que se ele começasse a pregar ali para aquela mulher, ou falar alguma coisa para ela, sabe o que ia acontecer?
aqueles discípulos que estavam com ele iam proibir, iam impedir algo muito maior que o Senhor Jesus queria para aquela mulher, e não só para aquela mulher, mas para uma nação toda, para um lugarejo, para um lugar todo que se chamava Samaria. E isso aqui vem se cumprir. Algo que vem se cumprir em Samaria é que o Senhor Jesus falou lá na frente, mas ele já começa a pregar para os samaritanos. O Senhor Jesus, ele quebra esse dogma. A pessoa é cheia de dogma, cheia de doutrina. Querido, se você está começando a ficar uma pessoa cheia de doutrina, olhe para dentro de você e peça misericórdia para Deus. Se você começar a se tornar um religioso na sua fé, questionando todas as coisas, cuidado, você está indo por um caminho sem volta. E o Senhor Jesus quebra a doutrina, ele quebra tudo, porque ele entra no meio daquele povo discriminado pelo povo de Israel. Ele quebra essa doutrina, porque lá na frente ele fala assim para os discípulos. Em Atos 1:8 ele diz assim: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, amém? Então, ele diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e vocês vão pregar até os confins da terra, amém? Olha que coisa revolucionária essa é que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele está indo contra um princípio que estava na sociedade. A sociedade estava discriminando um outro povo, e diz assim, para eles já estão no inferno. Isso não diz nada para você com relação quando você olha para um vizinho, ou familiares, ou pessoas que não estão na mesma fé, e você começa a criticar e diz assim: não, aquele já está condenado, vai para o inferno, aquele já está condenado, vai para o inferno, isso aí eu acho que me parece que é meio atual, amém, queridos? Ninguém falou amém? Mas eu creio que isso é atual, isso está no dia de hoje, isso não está lá 2.000 anos atrás, não, isso é hoje, isso é agora. E o Senhor Jesus então ele vem. Ele é um revolucionário, um Che Guevara. Ele chega e diz assim: não, peraí, não é bem assim. Ele para de propósito, meio-dia, e já manda os seus discípulos: ó, cai fora, vamos lá comprar comida. Sabe o que é isso? Isso é algo que o Senhor Jesus, ele sabe o mais profundo do teu coração. Ele conhece o que está lá escondido, que nem o teu marido sabe, o que nem a tua mulher sabe, os teus pensamentos, aquilo que corrói você, aquilo que machuca, isso aí nem a tua esposa, nem o mais íntimo dentro da tua casa sabe. O Senhor Jesus sabe o que está lá dentro de você. Ele te conhece, querido. Não adianta você tentar esconder as coisas de ninguém, porque Deus sabe os teus pensamentos. Ele conhece os teus pensamentos, quer ver? Olha só, para que eu não fale aqui só pela minha palavra, eu quero ir direto na palavra de Deus. Diz assim em Salmos 139, ele diz assim, 139:3. Preste atenção, não abre lá agora, senão você vai perder o fio da meada aqui. Tu criaste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem forma, lá, antes de juntar o óvulo com o espermatozoide. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias
todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro, foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Queridos, você não estou querendo dizer aqui que há uma predestinação na tua vida. Você não é predestinado a morrer pobre, você não é predestinado a morrer falido, ou drogado, ou teus parentes a morrer. A questão é que o nosso Deus nos conhece, é isso que Ele está dizendo. Ele conhece o profundo do nosso coração, o profundo da tua alma. Ele conhece o que você está pensando aí agora. Você pode estar com a tua cabeça longe daqui desse lugar. Eu não sei o que você está pensando aí, mas Deus sabe o que você está pensando. Porque o Senhor Jesus, Ele vem nesse lugar aqui, chamado Samaria, e Ele quebra as barreiras. Ele quebra todo e qualquer tipo de barreira. Ele chega ali ao meio-dia, senta naquele lugar, manda os discípulos embora, né? E ele senta com uma mulher e começa a trocar uma ideia e diz assim: mulher, dá-me de beber. Ele instiga ela, ele começa a agir de uma maneira assim que desassocia ele do costume da época. Aquela associação que era feita, não, aquele é judeu, aquele é samaritano, esse aqui anda desse lado e aquele anda do outro lado, e nós não podemos nos cruzar. Não, ele quebra aquilo. Não, então agora o cara é bêbado, eu sou cristão, né? Não posso andar com ele. A maior prova disso é a célula do Valdir, né? Lá está cheio de pessoas embriagadas, pessoas que ele vai lá e leva, e tem até pessoas que olham meio torto. É o espírito do fariseu, que muitas vezes está dentro da pessoa, porque a pessoa cheira mal. A pessoa é um samaritano. Vocês estão entendendo agora, sim ou não? Estão entendendo que o Senhor Jesus foi lá para o samaritano? Foi lá buscar o samaritano. Não, o samaritano tem lugar aqui. Não, mas ele fez um monte de coisa errada. Queridos, na época da ignorância, a ignorância espiritual nossa, o que nós fazíamos era coisa para Deus jogar a gente no lixo, dizer assim: não, você é o lixo. Mas teve alguém que acreditou em mim e em você, amém? O fato de você estar aqui hoje é porque alguém acreditou em você. Alguém pagou o preço, orou por você, alguém se sacrificou, foi lá, buscou você em casa. Não, vamos lá no culto. Ah, estou cansado. Não, vamos lá, rapaz, você vai ouvir uma palavra hoje que vai mudar a tua vida, amém? É isso que você tem que fazer. Você tem que sacrificar a tua vontade em favor do próximo. Era isso que o Senhor Jesus fez. Enquanto um pouquinho antes ali, você leu na história que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João, começou a dar uma confusão ali. Talvez você não entendeu muito bem o que a Bíblia está querendo dizer, mas houve uma confusão. O Senhor Jesus já saiu fora. Ele disse: aqui eu vou ficar brigando por causa que um batiza mais do que o outro aqui. Vamos cair fora desse lugar. Deu já para nós. Ele sai dali e ele vai então em busca de salvar uma nação. Ele é despretensioso, essa é a palavra. Ele não tem a pretensão já naquele lugar. Ele é astutamente, né? O Senhor Jesus age com uma astúcia assim, que rompe qualquer tipo de barreira. Essa barreira que ele rompe ali naquele momento é algo que é para acabar com uma doutrina de uma nação. E ele senta então e diz assim: mulher, me dá de beber. Aí a mulher começa naquela história: o senhor sabe que não é lícito, né? Não é lícito a um homem pedir a uma mulher. Tá? Disse-lhe a mulher no 9: como sendo tu judeu pede a mim dá de beber, só uma mulher samaritana? O que o senhor vem pedir para mim? Nem pode fazer isso. Não pode nem dirigir a palavra a mim, que sou mulher, ainda mais samaritana. O Senhor Jesus não está interessado na religião da pessoa. É como você chegar lá, a pessoa: não, faça o seguinte, vamos lá na minha célula. A pessoa: não, eu já tenho minha religião. Querido, ninguém vai lá pregar religião. Eu nem sou evangélico, se vocês querem saber. Eu não sou nem evangélico. Se você é evangélico, eu não sou.
Nossa, pastor, que igreja que eu estou agora então? Bom, vou dizer para vocês que eu sou cristão. Se você quer ser evangélico, católico, livre pensador, espírita, o problema é teu. Eu sou cristão. Já viu como mudou as coisas? Porque a pessoa diz assim, não, eu sou evangélico. Ela cria uma barreira, ela cria uma visão doutrinária e impede a pessoa de seguir e ser aberta os olhos, de ir na mesma fé. De seguir uma fé sem religião nenhuma. Essa que é, sem doutrina, essa coisa, não, agora você tem que deixar o cabelo comprido. Pelo no sovaco vem até aqui, não corta mais. As pernas que nem o jogador do Atlético. Caveirão, peludo, né? Mulher não usa mais brinco nem batom. Os homens agora não podem usar bigode, nem barba. Faz o que você quiser da tua vida, querido. Se você não fere o princípio de Deus, então você é livre. Amém, queridos? Você é livre. Claro que agora a mulher vem tudo em mini saia na igreja, né? Maravilha. Espera lá. A postura tua com relação à santidade que Deus coloca em você é o Espírito Santo que fala com você. Amém? Não sou eu que critico. Faça isso, anda daquele jeito. O Espírito Santo é que vai te dizer o que você... Eu não estou aqui para julgar você, tua fé. Você que vai... O Espírito Santo vai olhar assim, o Espírito Santo vai dizer assim, olha, assim não se veste uma mulher de Deus. É você, com Ele. Quando você tem intimidade com teu pai, você faz a vontade do teu pai. Você não faz mais a tua vontade. Não, eu não quero ferir o meu pai. Eu não quero ser uma vergonha para o meu pai. O meu pai está me honrando, então eu tenho que honrar ele como filho, como filha. Eu não vou fazer isso porque eu amo o meu pai. É diferente, entendeu, querido? Ninguém está apontando para você, não faça, não olhe, não jogue, não fume, não beba, ninguém está falando nada para você. Faça o que o Espírito Santo mandar você fazer. Então, essa mulher, por que ela vem ali naquele lugar ao meio-dia? Pastor, porque ela estava com sede, ela tinha que pegar água. Negativo. O costume da época não era esse, não. O costume da época era que as mulheres vinham apanhar água de manhã ou à tarde, no final, porque o sol do meio-dia é muito forte lá em Israel. O fato dela estar vindo meio-dia e o Senhor Jesus passar o meio-dia é algo assim tremendo que acontece aqui nessa passagem. Porque o Senhor Jesus sabe que ali no meio-dia vai passar uma mulher. E essa mulher, ele conhece a vida dela. Ele conhece a vida, isso que é tremendo, ele conhece. As coisas da Bíblia, elas são tremendas. São tremendas. E aí, ela chega ali meio-dia. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha tido já 5 maridos. 5 maridos. E o que ela estava, que era o 6º, não era dela. Ou seja, ela era a mulher amante. Ela era outra. E o Senhor Jesus chega no meio-dia. Ao meio-dia ele chega ali. E ele sabe, ele conhece o mais profundo do coração daquela mulher. E ele então começa. Ele começa, me dá de beber. Ela diz, não, sabe como que é? E ele está cercando. Ele começa a fazer uma conspiração celestial ali na vida dela. Ele começa a agir de uma maneira assim, que talvez, para o teu entendimento, você ainda Deus não tocou para te revelar algumas coisas. Mas olha só, até o final aqui eu tenho certeza que Deus vai te revelar, né? Aí, ele diz assim, né, no verso 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém, queridos? Ele está disposto ali a dar água viva para ela. Ele está disposto a fazer algo assim, tremendo na vida, mudar a vida dela. Ele está ali para mudar a vida dela, ele não está ali só para puxar uma água. E ela começa a dizer, olha só, quando a pessoa não está na mesma fé, você fala uma coisa
Não espere que a pessoa vai entender tudo que você fala. Por isso você que já tem um pouquinho de maturidade espiritual, de discernimento espiritual, não adianta você querer vestir a capa de pastor, de obreiro, e começar a dar uma palestra que a pessoa vê. Ela vai olhar para você e não vai entender nada. Porque ele me dá de beber, aí ele diz assim, vou te dar uma água que você não vai ter sede nunca mais. Aí olha o que ela disse. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água? Cara, ele não está falando daquela água ali. E ela está pensando que é aquela água do poço. O senhor não tem com que tirar essa água aí? Não, mas eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Amém, queridos? Você vai receber a água que você nunca mais vai ter sede aqui nessa igreja. Amém? Porque a sede que você vai ter é das coisas espirituais. E não daquela água que você bebe para saciar a sede do teu corpo físico. A sede que Deus vai matar é a sede dele. A sede que o homem tem de conhecer a Deus. E eu me lembro muito bem. A sede que eu tinha de conhecer a Deus, eu andei por tanta religião até encontrar o Deus verdadeiro. Eu andei em espiritismo, mesa branca, centro de terreiro, que bate tambor, que recebe baforada de preto velho, que te enche de pólvora e toca fogo em você, que toma banho de cachaça. Tudo isso aí eu conheço muito bem. Seitas orientais, conheço também. Espiritismo de mesa branca também conheço, né? Conheci Evangelho segundo Allan Kardec, conheci, li vários livros dele. Então, queridos, a sede que o homem tem de buscar a Deus é uma coisa que está no homem. Ele quer saber, meu Deus, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Às vezes você não fica pensando nessas coisas. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então é isso que o Senhor Jesus vem matar, essa sede do homem. Ele vem matar a sede do homem. E ele diz assim, ela diz assim, mas olha, veja o meu pai Jacó. Ela já começa a ir lá atrás, no passado, lá em Gênesis capítulo 33, vai falar sobre isso, sobre quando Jacó chega ali, compra aquela terra e faz um poço. Ele diz assim, mas o senhor não tem balde? Ele diz, não, eu quero te dar outra água. Eu quero te dar uma água que você vai matar a tua sede espiritual, de conhecer a Deus. Vai matar a tua sede. A partir de agora, os teus olhos vão ser abertos para o mundo espiritual. Você vai conhecer o outro lado. Até agora você era escrava. Porque veja bem, olha, analise bem, você teve 5 maridos, aí ela ela cai nela assim, ela diz assim, o homem é de Deus. Porque nem conheço esse barbudo e cabeludo que está vindo aí, mas esse cabeludo que chegou, o cara ele tem parte com Deus. Porque ele já chegou e disse assim, pois é, minha filha, né? Ela fala do negócio ali do Jacó e tal, quer pegar água aqui, porque os gados, não sei o que, no verso 12, aí ele diz assim, Jesus, todo aquele que beber dessa água, tornará a ter sede, aquela água ali do poço de Jacó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais venha aqui. Ela não entendeu ainda, me dá dessa água aí. Faz o seguinte, manda instalar essa água lá na minha casa. Uns canos da Sanepar da época, não tinha nada disso, mas põe uma água lá encanada, para uma duchinha, chuveiro. Põe lá na minha casa, para não precisar pegar o cântaro aqui e vir aqui. Então ela fala, instala alguma coisa lá dentro da minha casa, porque eu não tenha mais sede, não precisa vir aqui nesse lugar. Aí o Senhor Jesus diz assim, vai lá e chama o teu marido. Olha só, o Senhor Jesus está cercando ela, vai lá chamar teu marido. Como é que ele sabia que ela era casada? E mais, não era só casada, ele sabia que ela tinha tido 5 maridos. Pois já tiveste 5 maridos, e o que você tem não é teu.
primeiro marido, talvez ela naquele afã, naquela ânsia de ser feliz, né? Foi lá, nem orou, já se entregou para o primeiro safado que tinha ali naquela região, um cara que não temia Deus. E aí ele começava o quê? Usado, né, pelo diabo lá, começou a oprimir a mulher, porque naquela época lá a mulher não prestava para muita coisa. O segundo era um bêbado, batia nela, espancava ela. O terceiro, talvez também um drogado, uma pessoa que estava envolvida com droga, e ela chegava em casa, o cara estava lá fumando maconha, né? Usando cocaína, pedra, sei lá o que, né? O outro se aproveitava sexualmente dela como um objeto, e ela querendo conversar e dialogar, e o cara só ali, como um objeto. Querida, será que o teu marido, ou a pessoa que você convive, ela não está te usando como um objeto? E você vai cair nisso aqui, porque eu vejo que essa mulher aqui, ela tinha, o interesse dela era ser feliz. Ninguém está nessa vida aqui para ser infeliz, para viver uma vida que não agrade a ela mesma. Não, então ela foi, não, esse aí, sai fora da minha vida. E ela ia para outra, não, agora vai dar certo. E um atrás do outro, né? Um atrás do outro, não era fiel a ela. E aí foi, sempre buscando. E o último, então, aí nem se fala, já era casado. Olha lá, agora eu tenho que ser feliz, esse aqui me trata bem. Porque aqueles caras que são casados e vêm arrastar a asa para o lado de uma mulher que já teve compromisso e tal, pode ter certeza que esse cara é safado, sem vergonha também. Porque ele é bonzinho com aquela, por quê? Porque ele quer desfrutar do corpo dela só. Aí então ele enche ela de presente. Aí ele também enche a mulher de presente, por quê? Porque ele fica com remorso. Porque o que ele faz para a outra, ele vai fazer para aquela também. Então é uma mentira que o diabo tem usado nesses últimos dias. E essa mulher vivia dessa maneira, né? Essa mulher vivia dessa maneira. E nós vemos aqui que ela, frustrada, né? Cada vez ela buscava e buscava cada vez mais ter um encontro com a felicidade, que era impossível aos olhos dela. Ela não conseguia ser feliz, ela corria atrás de tudo aquilo, né? E ela então, muitas vezes lá, questionava a sua existência. Ela ficava questionando a sua existência. A minha vida é um erro. Muitas vezes você se pergunta, né? A minha vida é um erro. Eu nasci para sofrer. Você começa a pensar, eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser infeliz, porque Deus não me ama. Porque Deus nunca me amou, ou coisa parecida, né? Porque os meus desejos, eles não dão certo. Tudo que eu desejo não dá certo. Tudo que eu penso, tudo que eu peço não acontece. Então, a pessoa começa a questionar a sua vida e ela começa a cair num poço sem fundo. Esse poço, quando a gente começa a dar muito lado aos pensamentos, principalmente negativos, é algo que você vai se enterrando, e você não consegue sair de lá sozinho. Sozinho é impossível você sair de um lugar desse, né? Porque nós começamos a nos questionar, começamos a duvidar das coisas de Deus. Querido, cuidado, a dúvida, ela mata a tua fé. A dúvida, ela extermina com a fé que você tem em Deus. Então, quando começar essas dúvidas, dê um basta nisso, amarre todo o pensamento e leve cativo ao Senhor Jesus, amém? Leve todo o pensamento que não vem de Deus cativo ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele é o único capaz de dar essa água viva. E aí então, Ele está ali e a mulher começa a questionar coisas lá de adoração e tal, e aí o Senhor Jesus começa a explicar para ela. Começa a explicar, porque lá em Samaria eles construíram um templo, e para eles adorar a Deus é naquele lugar. E o Senhor Jesus falou assim, olha, não é nem aqui, nem em Jerusalém.
Sabe onde que é que você vai adorar a Deus? Você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Você vai adorar a Deus, não é em Jerusalém. Eu posso ir lá e quero ir, ainda vou. Você também pode, se você quiser ir. Então, você pode adorar a Deus, mas você pode adorar a Deus aqui. Aqui na Vila Sandra. Você pode adorar a Deus lá no teu quarto, em secreto. Você pode adorar a Deus. Mas tem uma coisa que eu quero deixar claro para a igreja. Muitos têm levado isso aqui ao pé da letra e dizem assim: agora eu não preciso mais de igreja, porque o Senhor Jesus disse que eu não preciso adorar mais em Jerusalém. Ou seja, na minha terra, na minha casa, na minha igreja. Isso é arma, é cilada do diabo. Cuidado. Tem pessoas hoje seguindo aos seus próprios pensamentos, têm deixado os pensamentos humanos acima da autoridade que Deus tem colocado sobre nós. Não deixe de congregar como é costume de alguns, diz em Hebreus 9. Fala sobre isso. Congregue, a igreja é o lugar dos irmãos congregarem, ouvirem a palavra, adorarem a Deus. Vocês já viram que tem uma televisão aqui para vocês estarem vendo o Faustão? Ah, vou na igreja hoje ver o Faustão. Ah, vou na igreja e vou ver o Fantástico. Não, aqui você vai adorar a Deus com louvores, você vai ouvir a palavra, você vai congregar na comunhão dos santos. Você vai adorar a Deus com a tua vida. Então, queridos, não deixe essa doutrina satânica entrar na sua mente. Muitos irmãos hoje estão caídos na fé, porque disseram assim: não preciso mais de igreja. Acabou para mim esse negócio de igreja. Lá tem um que não olha na minha cara, lá tem um que não sei o quê. Queridos, quero dizer que esse lugar aqui é um hospital de Deus. E há pessoas doentes no nosso meio, que estão sendo tratadas por Deus. É uma UTI, um centro de terapia intensiva de Deus, que Deus está dando remédio para você ser curado das tuas doenças espirituais, das tuas dores. Então não ache que todo mundo tem que ser certo e correto dentro da casa de Deus. Deveria ser assim, mas se você encontra pessoas que não estão na mesma fé que você, então continue a seguir a palavra de Deus e a ouvir a voz de Deus. Permaneça na fé. Ele chega então e começa a falar isso para ela, né? Deus é espírito, no 24, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, né? Ah, olha só, eis que o Messias, eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Aí ele diz assim: olha, eu sou o Messias, eu sou. Ele revela para ela quem ele era, porque a mulher estava muito perturbada, era muito homem na cabeça dela. A mulher o negócio dela era ser feliz, mas para isso ela tinha que se entregar o seu corpo, entregar a sua alma, entregar tudo que ela tinha para homens, viver uma vida de prostituição, sem um compromisso sério com ninguém. E aí então ele diz assim: eu sou o Cristo, eu sou, eu que falo contigo agora. Aí ela leva aquele susto, né? Nessa altura, no 27, chegaram os discípulos do Senhor Jesus lá com a sacolinha do mercado, né? Foi lá no Tice, foi lá no Condor, foram no Condor lá da época. Foram lá, o Senhor Jesus mandou lá, vai lá na Condor lá e vão comprar alguma comida para nós fazer um almoço. Vamos lá. Show. Despachou os caras. Porque se eles vissem e ouvissem essa conversa, eles iam dizer: ó, esse não é o Cristo mesmo. Eles já iam discriminar. Tanto é que eles discriminaram. Quando eles voltaram com a sacolinha lá do Tice, olha só o que acontece aqui. Voltaram com a sacolinha e se maravilharam. Na realidade, se maravilharam, não, estou maravilhado. Não é nada disso. Eles ficaram assim, ó, cabreiro. Cabreiro não existe no popular. Existe no popular, não existe no... Ficaram cabreiragem. Eles olharam assim: rapaz, o mestre agora pirou de vez, né? Conversando com um samaritano e com uma mulher, meio-dia, que é isso, né? Que é isso? Aí eles olharam e encontraram falando com a mulher.
Mas nenhum deles, é que nem o pastor, né? O pastor tem esse jeitão aqui. Os meus discípulos aqui, os meus obreiros, às vezes eles querem falar e não falam, ficam com medo. Pode falar, não dá nada. Então, eles olharam e ficaram com medo. Ih, será que nós vamos falar? Vamos tomar uma bordoada agora do mestre. Deixa nós ficar quietos aqui. Mas eles pensaram com eles. Ó, nenhum deles perguntou: o que queres? Ficaram quietos. Por que fala com ela? Está vendo ali? Estão identificando ali no 27? Então, veja só, eles chegaram e começaram dentro deles, porque o que você pensa é só o que você pensa. Teve um filme uma vez, de um cara aí, eu acho que é aquele maluco lá que fez o Máscara, né? Tudo que ele pensava, ele falava. Não era esse filme? Era esse? Era um mentiroso? Era esse? Tinha um outro, eu acho. Hã? O Sim Senhor. Era o Sim Senhor, né? Era outro filme com o John Kerry lá. Esse, né? Aí ele falava, tudo que pensava, ele falava. Tudo que ele pensava, ele falava. Então, se pense nisso. Se tudo que você está pensando de mim, você vai falar aí agora. Meu Deus, eu ia ficar até com medo agora. O que os obreiros pensam de mim e falasse. O que meus discípulos pensam de mim e falasse. Será que eles não quiseram falar, mas lá dentro assim, o mestre, brincadeira, hein? Não é lícito a um homem de Deus, ainda mais um rabino, falar com uma samaritana, com uma mulher, a essa hora, todo mundo vendo, podia fazer no escurinho. O que Jesus tinha que fazer, ele fazia às claras, amém, querido? Ele fez às claras, mostrou para eles, vocês são um bando de fariseu, por mais que eles não eram, mas era como se fosse o fariseu, ele falava muito e fazia nada, não fazia nada. Então, ele pega e diz, e olha para eles, e eles condenam o Senhor. Eles não falam, mas eles condenam. Quantas vezes você olha para uma pessoa e você condena, e você nem conhece ela, aí depois que você conhece, poxa, você, hein? Aí até você revela assim, eu achava que você era xarope, hein? Eu achava que você era orgulhoso. Eu achava que você era nariz empinado. Você é insuportável, hein? Nossa, você chegou assim. E agora eu vejo que você é legal. Você é da turma. Né? Quantas vezes você julgou uma pessoa só de olhar? Foi o que eles fizeram aqui, julgaram o Senhor só de olhar. Porque ele estava ali, nossa, que é isso, o mestre? Eu até tinha um mestre, né? Mas agora o mestre perdeu uns pontos comigo. Já está no vermelho. Está no vermelho comigo. Mas o que o Senhor Jesus ensina aqui, ele ensina esse princípio de você sair daquele campo religioso, teológico que você criou. O crente teológico é uma desgraça dentro da igreja. Ele condena porque o cara veio de chapéu, boné, ou coisa parecida. Eu não condeno você se você vier. Do jeito que você veio, venha para a casa de Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo vai falar com você se aquilo ali é lícito você fazer ou não. Se é lícito você vestir ou fazer, tomar algumas atitudes. E aí ele pega, no verso 28, olha o que acontece aqui. Então, deixando o seu cântaro, ela esquece o cântaro. Ela deixa ali o negócio. Olha só, talvez você tenha lido já isso aqui, nunca passou na tua cabeça. Ela deixa e sai. Ela sai correndo lá para o meio da cidade, falar do mestre, diz assim, olha gente, eu conheci, ele é o Cristo. Eu conheci o verdadeiro Messias, aquele que veio e contou toda a minha vida. Ela fala aqui, né? Então deixou o seu cântaro, e a mulher foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo que eu tenho feito. É ele, será? Aí ela ainda está meio assim, mas será que ele é o Cristo? É o Cristo, vamos lá, vamos conhecer ele. A partir daquele momento se cumpre o versículo que diz aqui, vai para frente ali, que diz assim, Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ela sai e começa a anunciar o Senhor, ela começa a ganhar uma nação, queridos. Ela começa a ganhar uma nação, ela deixa tudo para trás, ela deixa aquela vida de pecado para trás, e ela vai seguir ao Senhor Jesus e começa a pregar, ser um instrumento nas mãos de Deus naquela terra pervertida por deuses estranhos. A terra estava contaminada por deuses estranhos. O Senhor Jesus chega e senta no poço. Aí você diz assim, sentou ali porque tinha que sentar, ou coisa do destino. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes, muitas vezes, Deus tem colocado você em certos lugares, e você tem se calado com relação à sua fé, e Deus quer te usar ali, Deus quer usar para transformar aquele lugar num lugar que era de maldição, para mudar ele para ser um lugar de bênção, e Deus quer usar você, querido. Só 2 falaram amém. Eu sei que tem muito mais gente aqui. E você vai ser incomodado por Deus por isso. Para você fazer algo que Deus está chamando você para fazer. Porque o Senhor Jesus foi ali e deu exemplo. Sentou, simples. Dá água de beber para mim. Não dá. Aqui esse poço, o senhor não tem água. Com a maior despretensão ele foi cercando a mulher. Com sabedoria do céu. A sabedoria que você tem que ter não é a sabedoria só dessa terra que você aprende em livros, mas é a sabedoria que vem do alto, aquela que vem de Deus. Quando você começa a lançar uma palavra, ela vai cortando ao ponto de dividir a alma e espírito, junta em medula. E ela é capaz de fazer o propósito de Deus se cumprir na vida da pessoa. Sabedoria que vem do céu não é a sabedoria humana. Não é a sabedoria que você adquire numa escola, mas é a sabedoria que vem do Espírito Santo. Por isso você tem que ter sede de buscar a Deus. Você tem que ter sede de dizer assim, Deus, eu te quero. Era o que ela queria, mudar a história da vida dela. Deus quer fazer de você uma nova história. Deus quer escrever uma história através da tua vida. A tua vida, você está escrevendo uma história, querido. Será que você tem perdido tempo ouvindo pessoas que não estão da mesma fé, que são incrédulos, que estão destruindo, inclusive, a sua fé, parando aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Eu quero nesse momento, nessa manhã, fazer aqui alguns apelos, Senhor Jesus. Quero fazer aqui alguns apelos, Senhor Jesus. E um deles, meu Pai, é essa pessoa que se vê talvez como essa mulher. Ninguém está dizendo que você casou várias vezes ou coisa parecida, mas a vida ela machucou você muito. Você se vê pensando de onde eu vim, para onde eu vou, coisa nesse sentido. E os teus sonhos não dão certo e cada vez mais você tem se afundado nos teus pensamentos, daquilo que você fica matutando ali, não dá certo. O Senhor Jesus te chama aqui na frente. Vem aqui com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Você está sofrendo, está caindo em depressão, vem aqui na frente. Deus quer te libertar desse passado. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer escrever através de você uma nova história. Vem aqui então no altar de Deus. Dizer, Deus, eu me rendo a Ti. Eu me rendo nessa manhã. Eu quero que o Senhor escreva uma nova história. Porque se o Senhor diz na Tua palavra que desde que eu fui formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e todos os meus dias estão escritos no Teu livro, então o Senhor me conhece. Eu não quero que o livro que eu estou escrevendo seja um livro de miséria, de desgraça, de fracasso, mas que eu aprenda com os erros que fiz lá atrás a ser um vencedor a partir de hoje.
Se é com você, vem aqui na frente, sem titubear. A fé com Deus, ela é simples e prática. As oportunidades vêm na nossa vida. Se você não quer aceitar essa oração, esqueça. Esqueça mesmo. Esqueça, porque a oportunidade passou para você. E é agora, não é depois. Não vou ficar perdendo tempo aqui nem insistindo contigo. As oportunidades na vida do cristão, elas vêm assim e você tem que pegar. Pegue na hora, porque senão ela passou. Em nome de Jesus. Eu quero dar oportunidade aqui também para quem quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador. É outra oportunidade. Deus está te chamando para te dar rios, que rios de águas vivas jorrem dentro de você, para que você seja uma pessoa que vai transformar nações. Então vem aqui na frente também, quer aceitar o Senhor Jesus. Eu quero aceitar Ele como meu Salvador, pastor. Quero. Então vem aqui na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Quer aceitar o Senhor Jesus? Venha. Não deixe o diabo te segurar aí. Outra coisa aqui, essa mulher se tornou uma missionária. Você que tem chamado, não para missão lá não sei aonde, mas você quer ser uma bênção aqui na Samaria. Samaria, Campo Comprido. Então vem aqui na frente também. Você quer aceitar o chamado de ser um samaritano que vai alcançar o teu bairro, que vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas. Você vai ser uma flecha na mão do arqueiro, do guerreiro, para alcançar pessoas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor, eu quero, pastor. Aleluia. Pai, eu quero orar então por essas pessoas, Pai. Primeiro os que sofrem, que veem, talvez todos os seus sonhos, desejos, não tem dado certo, Pai. O Senhor é Deus que a partir de hoje muda a história dessa pessoa. O Senhor é Deus que faz com que a gente esteja escrevendo no livro da nossa vida. A Bíblia diz que se abrirão livros e outros livros. Um é o livro que está o nosso nome lá, o livro da salvação. E outros livros, aqueles que foram escritas e que nós estamos escrevendo a história da nossa vida. Pai, nós queremos uma vida de vitória, Pai. Queremos uma vida que exalte o Teu nome. Não queremos ser um escárnio desse mundo, onde as pessoas olham para nós e não veem nada de Deus. Não vem nada de Deus. Nós queremos ser de Deus. Nós queremos mover céu e terra e mar com a Tua presença. Nós queremos ser exemplo de Deus nessa terra. Queremos mudar a história, Senhor, não só da vida das pessoas, mas a nossa história de vida. Faz-nos guerreiros valentes para sermos testemunhas nessa terra. Pai, também as pessoas que têm um chamado missionário, pessoas que largaram o chamado missionário e hoje, meu Deus, estão aí comendo o pior desta terra. E não será diferente, porque aqueles que têm um chamado, Deus, o Senhor é Deus para cumprir. E o diabo sabe que se a pessoa não cumprir, ele força ela a ficar no Egito, comendo só migalhas, comendo migalhas e migalhas, para que ela não venha deslanchar na sua fé. Põe a Tua mão, Senhor, dá entendimento a essa pessoa para que ela venha novamente assumir a sua posição e postura no reino de Deus. Essa mulher largou tudo, largou o cântaro, largou o que ela estava fazendo para ir anunciar a mensagem do Salvador e dizer: eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. A minha sede de Deus, ela foi saciada a partir de hoje. E eu quero levar esta mensagem de salvação ao perdido, aquele que está excluído da sociedade, aquele que foi colocado à margem, é o marginal, é o bêbado, é o drogado, são as pessoas que ninguém aceita mais. O Senhor Jesus veio para esses, o Senhor veio para os perdidos, para os mulambentos, para os sarnentos, para aqueles que são desprezados da sociedade, para aquele que cheira mal. O Senhor Jesus veio para esses. O Senhor Jesus veio para essas pessoas. E Ele quer um compromisso nosso. Aleluia. Nós queremos
Que o Senhor Jesus habite em você nessa manhã, em nome de Jesus.